Mas Jesus tem um recado para você hoje. Quantos querem saber qual é o recado? Eu vou repetir, eu vou dizer e você repete. Diz assim: siga-me. Vire para quem está ao seu lado e diga: porque essa é a jornada. Ao longo das últimas semanas nós temos pregado a respeito da jornada. O Deus que te vê durante a jornada, o Deus que te vê em lugares altos, a jornada olhando para Cristo, seguindo Jesus, essa é a jornada. E hoje nós vamos compreender de uma forma diferente, mas também muito assertiva e muito aplicativa o que significa seguir Jesus. Então a direção de Jesus hoje para cada um de nós e todos nós, seja no estágio em que nós estivermos da nossa vida cristã, da nossa fé, é siga-me. Diga de novo. Siga-me. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela. Siga-me. Mas diga assim: essa é a ordem de Jesus, não é me seguir não. Se quiser me seguir na rede social, tem lá o Instagram, o YouTube, mas aqui o negócio é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Siga Ele. Siga Ele. Siga Jesus. Nós estamos vendo e estudamos um pouquinho semana passada a respeito da história e da vida de Pedro, de como Pedro teve altos e baixos. E todas as vezes que Pedro tem altos, diga altos, lugares altos, é porque ele dependeu do Espírito Santo. E todas as vezes que ele dependeu dele próprio, do seu entendimento, do seu conhecimento, do seu amor por Jesus, ele caiu e foi rebaixado a lugares baixos. Mas ainda assim, diga, ainda assim, ele foi completamente restaurado por Jesus. E é disso que eu estou falando. O siga-me de Jesus é um siga-me para restauração, é um siga-me para cura, é um siga-me para aproveitar uma oportunidade de ter e de viver uma vida diferente. Às vezes que Pedro caiu, e todos nós concordamos que Pedro foi um grande homem de Deus, ele caiu porque confiou mais no seu amor por Jesus do que no amor de Jesus por ele. E quando nós confiamos demais naquilo que nós podemos fazer e naquilo que nós somos, a chance de nós cairmos, errarmos, é muito grande. Então é importante nós termos essa compreensão, e ela vai fazer toda a diferença na caminhada, na jornada que nós estamos aqui. Enquanto Pedro, diga Pedro, enquanto Pedro se baseou no seu amor, por exemplo, ele negou Jesus 2 vezes? Não, 3 vezes. Por quê? Porque ele achava que estava pronto. Eu estou pronto, eu te amo, eu estou pronto até para a morte. 3 vezes ele negou. Contudo, baseado no amor de Jesus, diz assim: graças a Deus. Não, graças a Deus de novo, diz graças a Deus. Graças a Deus que nós não dependemos do nosso amor, nós dependemos do amor de Jesus. É o amor de Jesus que nos conduz, que nos abençoa, que nos leva, sabe, é o amor dele, baseado no amor de Pedro, no amor próprio dele por Jesus e na sua capacidade. 3 vezes ele negou, mas logo depois, quando Jesus encontra com ele lá no Mar da Galileia, na beira da praia, o amor de Jesus, então repete comigo assim: baseado no amor de Jesus. Olha só, Pedro foi perdoado, diga, Pedro abundou em graça. E ainda teve um bônus. Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Uau! E quanto era o amor de Pedro? Derrota. E quando era o amor de Jesus, grande vitória. O que deve nos impulsionar em todos os momentos é o amor de Jesus por nós. Diga amém. João capítulo 21, versículos de 17 a 22, é o texto base para essa noite. Diz assim: pela 3ª vez, eu estou falando aqui da caminhada de Jesus e Pedro à margem do Mar da Galileia. Todo mundo conhece essa história, e quem não conhece, depois leia. Diz assim: pela 3ª vez, ele lhe disse, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado a 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Corta, vamos de novo. O que Jesus disse? É um bônus, é algo mais, é algo de Deus. Interessante que na nossa concepção de correção,
quando uma pessoa faz alguma coisa errada, nós confrontamos ela com o erro, dizemos, você fez isso, você fez aquilo, as consequências dos seus erros são essas e são aquelas. Pedro havia acabado de negar Jesus 3 vezes, e Jesus não disse nada disso para ele, simplesmente abraçou Pedro naquela caminhada e diz assim, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E aquilo constrangeu Pedro de uma tal forma, que Jesus no final pode dizer, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, às vezes nós erramos, caímos, desistimos, porque nós baseamos no nosso amor. Quando nós recebemos Jesus, é uma unção, é um fogo do Espírito Santo. Quando a gente sai do encontro, é algo tremendo, e a gente diz assim, eu estou pronto para tudo, mas não está. Porque esse fogo às vezes está baseado naquilo que nós temos, e nós precisamos basear isso naquilo que Ele tem, do amor dEle por nós. O que nos protege, o que nos guarda, o que nos abençoa, é o amor de Jesus. Diga, eu sou amado do Pai. Continuando no texto, diz assim, Jesus diz, versículo 18, digo-lhes a verdade, Pedro, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. O que Jesus disse para Pedro? Siga. O que Jesus disse? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. E esse era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Versículo 21, quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Mas para você, Pedro, qual foi a última expressão de Jesus? De novo, só o pastor Jefinho não dá, embora eu goste muito de ouvir ele. Qual foi a última expressão de Jesus para Pedro? Siga-me você. Essa é a jornada, essa é a disposição, essa é a oportunidade, isso que Jesus quer, siga-me você. Diga, eu vou seguir. Sabe, me parece muito claro, como eu já disse para você, que durante essa jornada, todas as vezes que nós confiamos, assim como Pedro, confiou no seu amor e na sua capacidade, ele fracassou, mas todas as vezes que nós confiamos na graça e no amor de Jesus, e isso sim, isso nos capacita a vencer e sustenta a nossa vida baseada sempre nesse amor. Isso nos leva a um outro ponto. Preste atenção, ouça comigo, diga assim, cuidado. Vire para quem está ao seu lado e diga, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para não fazer somente o que você quer, porque nós gostamos de fazer aquilo que nós queremos. Pedro era impulsivo, impetuoso, falastrão, homem de opinião forte, que não escondia de ninguém qual era o seu ponto de vista. Ele gostava de liderar e de ir à frente, e fazia só o que ele queria. Mas no versículo 18, Jesus diz para ele assim, vamos repetir agora na NVT, eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, Pedro, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Não, você não vai ficar velho para vir para Jesus. O que eu quero dizer para você aqui, e trazer uma interpretação devocional desse texto, é mostrar para você que a juventude é a plenitude da força humana. Por isso, Isaías, o profeta, ele diz, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque o jovem, pela sua própria natureza de força, ele confia na sua juventude, na sua capacidade, e por isso caem. Estão baseados apenas em si mesmos. Então Pedro estava ouvindo um conselho de Jesus tremendo, dizendo, Pedro, enquanto você se baseia na sua força, você faz o que você quiser, mas, diga mais, quando você amadurecer, você não vai mais fazer aquilo que você quer, mas você vai fazer aquilo que é necessário. Você não vai fazer mais aquilo que você deseja, mas você vai fazer aquilo que você precisa, porque isso não está baseado no seu amor próprio, isso não está baseado naquilo que importa para você, mas agora você é maduro, tudo que você faz está baseado naquilo que importa para Ele. Diz amém, irmão? O que nós somos, tudo que somos, fazemos, nos movemos e existimos, diz Paulo lá no livro de Atos, é para Ele, por Ele, todas as coisas são dele. Sabe, é isso é maturidade, isso é chegar no fim da jornada
no meio da jornada e poder confiar e declarar a nossa confiança em Deus, não na nossa força, eu só faço o que eu quero. Não, nós fazemos aquilo que é preciso. Por isso Jesus estava dizendo para Pedro a respeito dessas coisas. Pessoas impetuosas e imaturas fazem o que querem. Pessoas maduras fazem o que for preciso. Diga, eu sou maduro. Eu faço o que for preciso. É isso que Deus quer. E por isso ele disse para Pedro, siga-me você. Vamos repetir essa frase? A Bíblia é interessante, ela tem alguns aspectos que são curiosos. Sabe, por exemplo, morrer para viver. Vamos repetir? Então morra. Simples assim. Jesus estava naquele momento, irmão, preparando Pedro para uma longa jornada, que seria o ministério de Pedro por toda a sua vida. E estava explicando para ele que seria necessário morrer durante o processo. E no final do processo, ele seria martirizado. Sabe, a morte não é simplesmente a morte lá no final do processo, mas era o morrer todos os dias, morrer o tempo todo, morrer para a sua vontade, para que no final, a sua morte física pudesse glorificar a Deus. João capítulo 21, versículo 19, diz assim, e Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Que coisa! Quantos de nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Quem está disposto diz amém. Oh, quantos jovens impetuosos, mas no final, se Jesus dizer assim, olha, eu estou dizendo isso, mas você vai ter que entregar a sua vida no fim dessa jornada. E disse para Pedro assim, siga-me. A gente gosta de ouvir, embora não acredite, que essa igreja é uma igreja que não tem pobres e nem doentes, que Jesus te fez maldição no nosso lugar e levou sobre si na cruz do Calvário a pobreza, a enfermidade e a morte. E aí a gente diz, você quer seguir a Jesus? Essas são as bênçãos que Deus tem para você, e tudo isso é verdade. Mas no meio dessas bênçãos todas, há uma coisa que está implícita aí, que é morrer todo dia. Sabe, porque a verdadeira justiça da fé, do Evangelho, ela se manifesta pela sua capacidade de crer. Diga crer, diga confiar. É assim. E depois Jesus diz para ele, você vai morrer, siga-me. Às vezes Jesus diz, você vai ficar rico, siga-me, e o cara não quer. Você vai ser abençoado, a sua família vai ser restaurada, siga-me, e o cara não quer. Você vai ser curado dessa enfermidade, siga-me, e a pessoa não quer. Agora Jesus está dizendo, você vai morrer no final, siga-me. E Pedro teve que seguir a Jesus. Siga-me. Eu já esperava que ninguém fosse dizer. Eu não estou dizendo que você vai morrer igual Pedro, irmão. Aquilo ali era um caso especial, ele tinha um dom de martírio que glorificaria a Deus. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a ordem do Novo Testamento é siga-me. Essa é a sua jornada, seguir a Jesus. Já disse para você, enquanto Pedro confiou no seu amor, negou, desistiu, foi envergonhado. Agora vem uma nova oportunidade, uma nova proposta. Qual é a proposta? Fazer do jeito de Jesus. Vou lhe dizer uma coisa que eu disse de manhã no culto. Se tudo tivesse dado certo para você, você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque alguma coisa deu errado e você foi procurar algo diferente. E eu quero lhe dizer uma coisa, hoje estou lhe propondo algo diferente, mais intenso, mais profundo. Repete, siga-me. Se do seu jeito já deu errado muitas vezes, vamos experimentar fazer do jeito de Jesus? Pergunta para quem está do seu lado, diz assim, o que você acha disso? Então vamos juntos, vamos lá? Amém? Prepare-se, não se levante daí, vou mandar arrear as portas. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, Jesus diz assim, e disse ele à multidão, muito maior do que essa, se alguém quer ser meu seguidor, quantos querem seguir a Jesus? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. O que ele falou? Meu Deus! Tome diariamente sua cruz. E no final, aí sim ele diz, então existe uma prerrogativa para seguir Jesus. E a primeira prerrogativa é negar-se a si mesmo.
A segunda prerrogativa é tomar a sua cruz. Não é a cruz de Cristo. Ninguém vai pendurar você numa cruz. Mas existe algo que você precisa crucificar para poder seguir a Jesus. E esse algo já está implícito aqui. É negar-se a si mesmo. Aí sim você poderá seguir a Jesus. Olha só o versículo 24. Se você, diga eu, se você se apegar à sua vida, vai perder. Perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Olha aí, que coisa extraordinária. Jesus não está falando aqui de vida eterna, não, irmão, fica calmo. Você não vai perder a salvação. Salvação não é coisa que se perca. Aquele que vem a mim, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém, diga ninguém, os arrebatará da minha mão. Aqui a palavra é psique, é alma, é vontade. Então Jesus está dizendo claramente que se você se apegar à sua vontade, à sua vida, às suas emoções, aos seus desejos, você vai perder. Mas se você abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, por causa dele, você vai ganhar. Que coisa extraordinária. Precisa morrer para poder viver uma vida melhor, grande, abundante, em boa medida, sacudida, socada e transbordante. Isso é vida de fé. Isso é vida de quem acredita. E o que pode acontecer com uma pessoa que tem fé? Qualquer coisa. Diga assim, tudo é possível ao que crê. Irmão, é por isso que tem que morrer para poder viver. Negue-se a si mesmo, disse o Senhor Jesus. Ele está falando ali então claramente de crucificar a sua vontade, de abandonar a sua vontade, de dobrar a sua vontade e seguir a Jesus e tomar a cruz todos os dias que você precisa fazer a vontade de Jesus e negar a sua, você está tomando a sua cruz e está seguindo Ele. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, esse é o caminho. Esse é o caminho é Jesus, é o caminho de se negar. É o caminho de se segurar e seguir exatamente como Jesus faria. Quando você perde, você ganha. E quando você acha que está ganhando, você está... eu tenho certeza que você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Já perdeu muitas vezes. Em relacionamentos, em questões financeiras, em questões de saúde, em muitas áreas, já perdeu muitas vezes. Vamos fazer do jeito de Jesus. Deixe a sua vontade, deixe essa impetuosidade e acredite, creia, receba o amor de Jesus por você. Ele tem algo melhor, diga algo melhor para cada um de nós. Para cada um de nós. Diz para mim. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, Paulo fala sobre isso dizendo assim, mais do que isso, considero tudo como perda, diga perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tudo isso é muito importante, mas como o tempo não me permite pontuar, eu quero trazer à luz aqui o comecinho do versículo 9, que diz assim, e ser encontrado nele. A maioria das nossas orações são para que o Senhor Jesus venha, o Espírito Santo venha e nos abençoe. Nós não queremos ser encontrados nele, mas queremos que ele seja encontrado em nós. Isso não, isso é força humana. Nós temos que ser achados nele. Importa que ele cresça, que ele cresça. Você canta isso sempre, que ele Tá bom. Igreja quando canta é todo mundo junto e tão afinado, né? Às vezes quando bota um de cada vez, meu Deus do céu.
Mas isso é uma das coisas que a gente precisa aprender, se falarmos dentro da igreja. Eu não tenho tempo para poder, assim, falar sobre isso hoje, mas entenda, tem muita gente na igreja que quer só a sua vontade, é igual o Pedro, só quer fazer o que quer o microfone para cantar. Meu Deus, não pode. Você canta lindamente, no meio de todo mundo, mas quando bota o microfone na mão, Jesus do céu, Jesus aceita o meu louvor. Eu nunca leu a Bíblia, né? Nunca leu o Salmo 33, que diz lá, tocai bem, cantai bem e com júbilo. Tem lá, tocai bem, não é tocai mal. Cantai bem, não é cantai mal. Mas a pessoa quer fazer o que ela quer. Aí alguém tem que dizer para ela, irmão, não. Olha, você varre tão bem, tem uma vassoura ali. Não, eu varrer? Morra. Negue-se a si. Tome cada dia a sua vassoura. Talvez a sua cruz seja uma vassoura. E siga-me. 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 Vire para quem está ao seu lado e diga assim, essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Essa doeu. O indivíduo teve uma oportunidade e o Espírito Santo foi misericordioso com ele e o usou poderosamente. Ele testemunhou para alguém, pregou em algum lugar e acha que é o Billy Graham. Não é. Sabe, nós somos o corpo de Cristo, diz amém. O corpo tem muitas partes e nós precisamos entender quem nós somos nesse corpo. E isso é muito importante. E para que isso aconteça, é preciso que nós aprendamos a negar a si mesmo. Tomar cada dia a sua responsabilidade, a sua cruz e seguir a Jesus. Sendo o melhor que você pode. Meu Deus. Irmão, acredita em mim, tocar e cantar não é tão bom assim. Há uns anos atrás eu pastoreei uma igreja lá em Itaboraí, Morada do Sol. E lá só tinha eu. E eu tinha que tocar guitarra, cantar, pregar, ensinar na classe de escola dominical e às vezes lavar o banheiro. Eu fiz tudo isso. Negue-se a si mesmo. E tinha que ficar aprendendo música com inglês para poder tocar lá. Que derrota. Aquilo que todo mundo gosta, eu falei, não. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais fazer isso. Louvo a Deus pela vida de vocês, Leon, Gleice, Dudu e todos os outros aí, sabe? É muito bom nós nos encontrarmos naquilo que Deus nos chamou para você, para fazer. Diga assim, siga-me. Seja achado nele. Quando você é achado nele, o seu potencial, ele cresce, ele aumenta, ele prospera, ele multiplica, isso exponencialmente, não é 1 mais 1, mas é coisa do tipo assim, 2, 4, 8, 16, 32, 64 vezes, 128, 256, ora, 1020, 512, 1024, 2048, 4096, e essa conta exponencial, ela não termina. Deus quer potencializar a sua vida nessa noite, diz amém? Agora tem um preço, siga-me. Qual o preço? Siga Jesus. Siga Jesus. Ou seja, faça aquilo que tem que ser feito. Não tenha a sua justiça, ou seja, a sua vontade, aquilo que você quer, a sua opinião como primeiro lugar. Não seja Pedro quando está em baixa, eu estou pronto. Não está não, vai me negar 3 vezes. E negou. Foi peneirado e ficou agarrado lá. Esse é o Evangelho, diga assim comigo, tudo é nada. Nada é tudo. Perder é ganhar. Ganhar é perder. Quer receber? Dê. Boa medida. Você quer seguir a Jesus? É desse jeito. Diga de novo, siga-me. Então, maturidade, irmão, é abrir mão da sua vontade em favor de Cristo. É confiar nele e descansar nele. Confie nele. Descanse nele. Entrega para ele. Isso é maturidade. Alô?
Para nós chegarmos lá, precisamos parar de olhar para os lados, precisamos parar de olhar para trás. Vamos avançar. Vamos? Vamos? Vamos avançar. Pedro era carnal, gostava de comparações, gostava de privilégios, se achava mais importante, ficava olhando para os outros e medindo a situação e a condição de cada um deles. Olha o final desse texto, versículos 20 a 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Quem era esse discípulo? Diga, João. Ou seja, Jesus estava tendo um particular com Pedro e João estava atrás, seguindo. Talvez aquilo tenha incomodado Pedro. Por que está ouvindo a minha conversa? João explica isso dizendo assim: esse era, falando de si próprio, o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa isso? Por que João ficou seguindo Pedro? Porque se Pedro não tivesse sido seguido por João, observe que esse texto, ele está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Pedro nunca teria contado isso para ninguém, mas João estava lá escrevendo tudo. Pedro, você me ama? Senhor, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Oportunidade. Pedro, você me ama? Negue-se a si mesmo. Não me negue, negue a você mesmo. Pedro, você me ama? Não desista. Pedro era um líder impetuoso. Ele sozinho carregou 8 dos discípulos de Jesus para voltar à pescaria, momentos antes desse texto, porque ele era um líder impetuoso. Sabe, se nós tivermos mais líderes impetuosos, cheios do Espírito Santo, esse é você. Esse é você. Esse é você. Amém. Se nós tivermos mais líderes impetuosos, cheios do Espírito Santo, ao invés de persuadir pessoas a desistir, nós teremos uma grande igreja persuadindo pessoas a serem salvas e resgatadas. Esse é você, diga eu. Siga-me. João estava fazendo o quê? Seguindo e escrevendo. Agora entenda uma coisa, assim como os dons e os ministérios são muitos, a jornada de cada um é a jornada de cada um. Às vezes nós queremos ter a unção do irmão. Puxa, eu admiro tanto o irmão, eu queria ser igual a ele. Não muito tempo atrás, eu li a notícia de que um pastor muito proeminente, que eu já li alguns livros dele, chama-se Rick Warren, nos Estados Unidos, Califórnia, ele perdeu um filho que se suicidou, com 15 anos. Às vezes a gente olha para o homem de Deus, pastor de milhares de pessoas, como eu queria ser como ele. Será? A jornada de cada um é a jornada de cada um, irmão. Nós temos um peso e uma medida, uma cruz que é destinada a nós, e essa cruz não é a sua esposa, não é o seu marido, nem é o seu trabalho. Essa cruz é você negar a sua vontade e deixar que a vontade de Deus permaneça e prevaleça na sua vida, é confiar nele. Tem gente, irmão, tem gente que está duro e confia mais em fazer a sua fezinha no bet qualquer coisa, no jogo do A, do B, no T, no D, na casinha de aposta, do que confiar em Deus para poder mudar a vida dele, a história dele. Aí coloca 10, depois coloca 20, depois coloca 50, mas é incapaz de entregar uma oferta, confia mais na bet qualquer coisa do que em Deus. E como disse Léo aqui, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua confiança. Deus quer que você creia nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que pode alguém ter mais fé na casa de aposta do que em Deus?
Deus deve ficar bolado lá em cima. Como é que pode? Ele olha para Jesus e Jesus diz assim, não, esse é meu. Não mexe com ele, não. Diga, Deus é amor. Você sabe que Deus também é justiça. E sabe que nós somos justiça de Deus por causa de Cristo Jesus. Porque senão a ira dele se acenderia. E embora muita bet que joga na bet. Porque prefere confiar na bet do que confiar em Cristo. Irmão, seguir Jesus é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Eita, nós. Vamos repetir? Seguir a Jesus é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E todas as coisas ele, algumas coisas, poucas coisas, todas as coisas, sim. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Jesus disse, siga-me. Confie nele, isso é seguir a Jesus. Confie nele no dia difícil. Uma vez eu tive que largar o emprego, largar minhas empresas, e eu não sabia o que fazer, e eu disse lá para o meu patrão, que também era meu sócio, disse que eu estou indo embora. Eu tinha uma prestação de um carro novo para pagar enorme, e ele virou para mim e disse assim, você não gosta de dinheiro? Eu falei, gosto, mas gosto mais de mim, e mais ainda de Jesus. E fui embora. E passei num concurso em 7º lugar, no meio de 1.500 pessoas lutando por 9 vagas. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia e todas as coisas ele. Lá pelo ano de 2019 para 2020, eu tinha uma dívida acumulada enorme. Muitos de vocês já estavam aqui, nunca ficaram sabendo disso. Senão eu ia querer me dar oferta. Acho que não. Eu não tinha como sair daquilo, estava muito complicado. E um dia eu fiz uma oração para Deus e disse assim, Senhor, entrego isso, não há o que eu possa fazer. E descansei. De lá para cá eu nem olho minha conta bancária. E não é porque eu ganho muito, não. É porque no final, sempre vai dar para pagar aquilo que precisa ser pago. De um jeito ou de outro. O Senhor supre as minhas necessidades. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diga, siga-me. Esse siga-me está ligado intimamente à sua capacidade de confiar e de crer, de negar aquilo que te parece lógico. Quando Pedro olha para o lado e vê João, diz assim, e ele, o que vai acontecer com ele? Irmão, não importa o que vai acontecer com ele ou com ele, importa é a sua jornada. E Jesus disse para Pedro, olha, cada um tem a sua jornada, essa é a sua, e quanto a ele, não é da sua conta. É desse jeito que Jesus respondeu. Você não vai carregar o peso que eu carrego, mas você precisa carregar a cruz que você tem que carregar. Essa você não tem como fugir dela, se você quer seguir a Jesus. E eu volto a dizer, ninguém vai crucificar você. Literalmente. Em outras situações não posso lhe garantir. Mas o que eu posso dizer é que ninguém vai crucificá-lo literalmente. A cruz que você precisa carregar é negar-se a si mesmo. Quer ver exemplo? Perdoar. Diga para quem está do seu lado, perdão. Perdão às vezes é uma cruz. Porque você se nega a perdoar. Porque foi ofendido. Porque foi traído. Porque foi abusado. Porque aconteceram coisas desse tipo. E dá uma satisfação você sentir ódio e ressentimento porque contra a pessoa que fez você passar por isso tudo. E eu não estou dizendo que você não passou, não. Que a sua dor não é legítima, que o problema não aconteceu, entende? Eu não disse nada disso. É legítimo, aconteceu, é verdade. Mas se você quer seguir a Jesus, você precisa colocar uma pedra em cima disso. Deixa o passado no passado e siga em frente. Quem está me entendendo? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o irmão. Para de olhar para o outro. Olhe para Jesus. Vocês viram isso semana passada em Hebreus capítulo 12? Olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé.
Nunca tente seguir pela jornada dos outros. Siga pela jornada que o Senhor propôs para a sua vida. Então, no final daquela conversa, quando Jesus disse para Pedro, deixa João, é João. A história dele vai ser escrita, e a sua também. Quanto a você, siga-me. Deus está deixando uma palavra claramente para você nessa noite. Siga-me. Siga-me. O desafio hoje é a oportunidade, é siga-me. Independente da situação, siga-me. Independente daquilo que você vê como possibilidades, siga-me. Independente daquilo que você olha como circunstância, siga-me. Mesmo que tudo diga que não, siga-me. Mesmo que pareça impossível, diga siga-me. Moisés, quando estava na frente do Mar Vermelho, a situação era impossível, e ele clamou a Deus. E Deus disse para ele, por que está clamando a mim? Anda, marcha. Para cima do mar, esse é o Deus em que nós cremos e que nós confiamos, em que nada é impossível. Sabe, as coisas materiais obedecem ao mundo espiritual, e se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como uma semente, nós poderíamos dizer a um monte, sai daqui e vai para lá. Seguir a Jesus é ter a fé que Deus tem no nosso coração. Diga, siga-me. Esse capítulo 3, versículo 13 diz assim, Paulo diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Repete isso, uma coisa eu faço. Olha só que interessante, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele exemplifica isso perfeitamente, a jornada, a caminhada que nós temos que dar. Paulo está dizendo na experiência dele, eu ainda não alcancei isso plenamente, não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Diga assim, me esqueço das coisas que ficaram para trás. Você sabe por que existe um ditado, o macaco velho não coloca a mão em cumbuca? Alguém já ouviu esse ditado? Os mais velhos, né? Os mais velhos e Léo. Uma cumbuca é uma vasilha que tem a boca fina, mas tem o bojo largo. E lá dentro tem um doce, é o quê? E o macaco quer muito aquele doce. E o que ele faz? Ele enfia a mão na cumbuca. A mão entrou perfeitamente, mas quando ele segura o doce e tenta tirar, a mão não sai, porque a mão aberta, escapole, a mão fechada, fica preso na boca. Se você não largar o seu passado, você nunca vai conseguir avançar. Qual é a palavra-chave de hoje? Para seguir, tem que abrir a mão, tem que deixar essa dor, esse ressentimento. Sabe, quando você odeia alguém, não perdoa, é como se você tomasse veneno e esperasse que a pessoa morresse. Ela não vai morrer. A falta de perdão só destrói uma pessoa, aquele que não perdoa. Mas eu fui isso, eu sei, eu não estou dizendo que não foi, mas se livre disso. Paulo diz uma coisa fácil, deixando para trás as coisas que ficaram para trás. Deixa para trás isso. Aí depois o indivíduo ainda vai stalkear o ex-namorado, a ex-namorada, o ex-pastor, a ex-igreja, a ex-esposa, o ex-marido. E cada vez que vê uma foto da pessoa se divertindo, parece que a faca está entrando firme no coração dela. Meu Deus, para que ficar sentindo ressentimento? Deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Você nunca vai seguir Jesus, nunca vai prosseguir. E sabe o que a pessoa está pensando a seu respeito? Nada. Ela não está nem aí para você. Sabe quem está aí para os seus erros do passado? Você mesmo. Você que não consegue esquecer. Perdoe-se. Perdoe-se e siga-me. Qual é a palavra-chave? Mas para seguir tem que abrir. Lembra do macaco? Abre mão. Deixa o doce lá dentro, porque tem coisa melhor para você. Então Paulo diz, esqueça as coisas que ficaram para trás. E olha que no caso de Paulo foram muitas coisas que ele teve que deixar para trás. E aí ele diz assim, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Essa é a sua jornada. Prossigo, repete comigo, eu prossigo para o alvo.
Tem um lugar, tem um lugar, tem um lugar especial que Deus guardou para você. Prossiga para esse lugar, creia nele, confia nele, siga por ele, ele é o caminho. E quando a situação se levantar contra você, é melhor você confiar mais na palavra dele do que no seu sentimento, no seu conhecimento. Lembre-se, enquanto Pedro confiou nele, negou 3 vezes. Quando Pedro confiou no amor de Jesus, ele foi restaurado, perdoado, cheio de graça, e ainda recebeu um ministério para poder trabalhar nele. Pedro é o campeão disso, irmão. Jesus disse: vem. Por onde? Em cima das águas. E Pedro? Mas do mesmo jeito que ele olhou para João, ele olhou para o vento, olhou para a tempestade, começou a afundar, e Jesus tirou ele de lá. Seguir Jesus é seguir a Jesus, olhando exclusivamente para ele. Por quê? Porque eu quero ganhar. Diga: quero ganhar o prêmio do chamado de Cristo Jesus. Porque ele me chamou, ele disse para mim, e eu decidi seguir a Jesus. Quantos querem seguir a Jesus nessa noite? Fica de pé, em nome dele, em nome do Senhor Jesus.